Olá pessoal, começando mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, TV Cariri, com as redes sociais, no YouTube, Facebook, de todas as formas o nosso compromisso é aquele cafezinho maravilhoso, não é isso? E a sua companhia, mas em especial com os nossos convidados, com um conteúdo significativo e importante para te manter sempre muito bem informado. Portanto, fique ligado aqui nas nossas emissoras, as emissoras da região do Cariri, que tem uma programação genuinamente caririense, feita especialmente para você. E hoje não vai ser diferente, porque o programa Café com Leite tem a honra, tem a alegria de receber a professora Sandra Nancy. E vamos conhecer um pouco sobre o trabalho maravilhoso que ela fez, vamos conhecer um pouco sobre a xilogravura em Juazeiro do Norte. Sandra, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu fico muito honrado em lhe servir o meu cafezinho, é motivo de alegria. Seja bem-vinda. Obrigada, Leite, e eu fico muito mais alegre do que você, porque é uma honra, né, estar aqui para falar sobre um tema que é tão caro para mim, eu gosto tanto, né, e é uma honra. Muito Brilha os obrigada. olhos, né, professora? Falar em xilogravura, né? Brilha os É. olhos, né? Que bom, que bom. Eu diria que a xilogravura, não sei, a senhora que fez o trabalho acerca do assunto, não tem assim um dinamismo, né, professor, assim, de chegar até as pessoas. Eu tenho um hotel e lá eu comprei as xilogravuras de alguns artistas aqui, coloquei nos quadrinhos, todos os apartamentos têm. Eu acho super legal essa valorização, né? Mas assim, eu acho que precisava um dinamismo maior na publicização desse tema, não era, professora? Com certeza. A xilogravura, ela é uma expressão artística muito importante aqui da região do Cariri. Ela é uma das maiores expressões culturais aqui do Cariri. Ela, durante muito tempo e ainda hoje, ela é vista como uma expressão do Nordeste. Mas é daqui da região do Cariri, sabe, que ela ganhou. Foi daqui, da região que ela ganhou um espaço no Brasil Foi? inteiro e no mundo. Que legal. Então, eu gostaria de dizer assim também, existe em Pernambuco um núcleo de xilogravura, também muito importante, mas foi a partir daqui que ela teve uma abertura maior para o mundo. Mas foi aqui que tudo começou? A Veja história bem, conta isso? no âmbito da história da xilogravura, ela é uma arte milenar. Tá? Ela é milenar, ela vem da China, ela chega na Europa, depois ela entra no Brasil com a colonização. Certo. E ela é uma arte ela é uma expressão que ela foi utilizada muito na imprensa. Os jornais utilizavam os antigos jornais. Aqui no estado do Ceará, Gilmar de Carvalho, ele vai dizer que é pela imprensa que ela entra, né? Então, ela chega pela imprensa. Aqui na região do Cariri teve o jornal O Araripe e o Rebate, aqui no Juazeiro, que utilizavam elementos arabescos de xilogravura para adornarem, né, esses jornais. Depois ela ganha um espaço especial nos folhetos de cordel, quando os folhetos estão circulando por todo o Brasil. Aqui no Juazeiro do Norte, a partir de José Bernardo da Silva. José Bernardo da Silva. Ele era um vendedor ambulante de folhetos, que depois ele comprou, né? Ele vendia nas feiras. E depois ele comprou uma tipografia, montou uma tipografia aqui no Juazeiro, a Tipografia São Francisco. E aí ele vai para Recife e compra uns títulos, sabe, de João Martins de Ataíde. E esses títulos de folheto ele trouxe para fazer pela Tipografia São Francisco.
Junto Nossa. com esses títulos, ele traz também as capas desses folhetos, que são em zincogravura. Então, traz e começa a fazer a produção. Quando essas zincogravuras estavam se desgastando, ele às vezes tinha dificuldade, o mercado exigia, né, o folheto com a imagem e às vezes não dava tempo, só fazia esse trabalho de zincogravura em Recife, que era distante daqui, né? Então, ele começou a chamar pessoas para fazerem aquelas mesmas imagens que existiam nos clichês de zincogravura, passar aquilo ali para o clichê em madeira. E aí ele chamou alguns ourives, tinha um xilógrafo muito importante, que é Damásio Paulo, que ele copiava aquelas imagens do jeito que era a xilogravura, a zincogravura que imitava as imagens dos artistas de Hollywood, ele fazia na madeira. Então, ele fazia um trabalho muito minucioso. Minucioso e manual. E manual, né? Fazia o traço na madeira, depois passa a tinta e tira aquela impressão. E era, digamos assim, eu vou usar essa expressão, era o inverso, não era? Para ver a impressão? Sim, Era impressionante. Faz de um jeito, ela sai do outro, né? Como um carimbo. É como um carimbo, sim. Pelo inverso, né? Pelo avesso. Pelo avesso, né? perfeito. Assim, o inverso. Então, ele chama essas pessoas e alguns, entre eles, tinham muito importante, que era Valderedo, ele era do Crato. Valderedo conta nas suas histórias que a primeira coisa que ele fez foi um coração de Jesus para colocar numa novena do Sagrado Coração de Jesus, que estava precisando daquela imagem. E ele disse que nunca tinha feito uma xilogravura antes. Ele já foi fazendo na madeira o desenho e já foi fazendo o corte. Aquilo que vinha na cabeça já foi fazendo os cortes. Então, assim, a xilogravura daqui, ela é peculiar. Ela tem um traço bem específico daqui. Quer dizer, se você vai estudar alguns desses gravadores, eles vão dizer que nunca viram, como o Valderedo, ele diz, eu nunca vi uma xilogravura antes. Eu já aprendi fazendo. Já aprendeu fazendo. Né? E é uma madeira, assim, muito especial, né? Específica. A madeira? Sim. É umburana. Umburana. É uma madeira leve e que se pode fazer o traço tranquilamente. Aí, o mestre nosso dizia que era como gente sem orgulho. Para onde você coloca, sabe, o canivete, ele vai. Porque para dizer que ele tem um corte tranquilo, né? Para tirar, fazer o desenho e fazer o corte. E pessoas simples, não era pessoas simples, que nunca foram antes em nenhuma faculdade, mas que tinham o dom, né? Aquela coisa aquela habilidade artística de desenhar, de fazer os desenhos. E foram essas as pessoas. E criatividade, né? Dava-se a ideia e eles desenvolviam ali. E eles desenvolviam alguns, como eu estava falando. Tinha Damásio Paulo, tinha João Pereira, que era também um escultor. Eles copiavam. Agora, Valderedo, ele diz que não gostava de copiar. Ele gostava de fazer de acordo com o que ele pensava. Então, com o que ele via no dia a dia, ele desenhava ali a ideia, a pessoa dizia qual era a ideia que queria, ele fazia o desenho e depois fazia o corte. Pois bem, José Bernardo, ele criou, né? Ele era o dono dessa tipografia. E aí ele encomendava esses trabalhos para os gravadores para ir para as capas dos folhetos para ele vender. Agora, uma coisa é curiosa, essas que você falou no início, agora eu vou chegar aí onde você tinha colocado. Eles faziam essas estilogravuras e alguns dos gravadores tinham um traço mais rude, porque eram vários gravadores, né? Então, tinha um traço mais bruto. Não era aquele traço desenhado, com muitos detalhes, não. Um traço mais bruto. E, às vezes, quando o Zé Bernardo levava para vender lá em Recife, as pessoas não gostavam da estilogravura, diziam que era feio.
E às vezes reclamava. Gostava mais do trabalho que era feito em zincogravura, porque fazia com fotografia também, sabe? Sei. Com desenho com fotografia. Então a xilogravura do folheto recebia críticas do povo Agora me diga uma consumidor. coisa, professora. Só para eu fazer aqui uma distinção mais clara. Ali era para capa, não era? Para a capa dos folhetos. Porque tinha um conteúdo que eram poesias, né? Eram Aí já histórias, uma narrativa. Uma narrativa Isso, em poesia, não era assim? em poesia. E o que é que o E o tinha um xilógrafo autor ali, né? e o xilógrafo vai fazer o quê? Vai tentar fazer uma síntese, né? Daquilo ali com a capa. A capa vai ilustrar para chamar a atenção, exatamente, ilustrar o conteúdo, para chamar a atenção do público consumidor para aquele conteúdo. Então eu tinha a história, a narrativa, né? Eu buscava a gráfica e a gráfica encapava, digamos assim, com esses profissionais. Os profissionais, assim? ele tinha as histórias que ele comprou, depois o pessoal daqui do Juazeiro, alguns outros poetas foram escrever também folhetos, tá certo? A vida do Padre Cícero é muito forte dentro do folheto de cordel. E aí ele encomendava as capas, os desenhos para colocar nas capas dos folhetos. Na década de 50, entre 50 e 60... José Bernardo foi por aí? Foi antes? Foi bem antes. Foi bem antes. Os folhetos de cordel, antes disso, antes da zincogravura e antes da xilogravura, eles não tinham imagens. Eles tinham arabescos e o título do folheto, daquela história, daquele romance. Então, aquela capa, digamos assim... Foi colocada, a capa de zincogravura foi colocada em Recife por João Martins de Ataíde para dar um dinamismo para a venda dos folhetos com zincogravura. E aqui no Cariri, a falta da zincogravura fez a xilogravura ser xilogravura vinculada. Porque era em madeira. Né? Isso, porque é em madeira. Legal, é muito antiga, né? É bem interessante. E assim, era um meio de levar os artistas, os escritores, os poetas, né? O folheto de cordel, os poetas. E a xilogravura, os artistas que desenhavam. Mas tinha alguns poetas que também tinham a habilidade de desenhar, que também faziam né? a xilogravura para a impressão. Então, na década de 50 e 60, num contexto maior do movimento folclorista brasileiro, houve uma valorização muito grande do popular, do prosaico, no Brasil inteiro, e na busca das identidades. E nesse contexto, foi exatamente no momento em que a Universidade Federal do Ceará, que teve à frente da criação dessa instituição, Antônio Martins Filho, ele desejava criar um museu de arte para a universidade. E aí ele pensou com alguns artistas que o auxiliavam, colocar obras de arte regionais, né? Obras populares. Também ele pensava comprar algumas coisas na Europa. E aí ele viaja para a Europa para visitar os museus. Lá ele encontrou um artista do Crato, Cérvulo Esmeraldo, que estava lá em Paris, iniciou os estudos com xilogravura, ganhou uma bolsa de estudo e foi morar em Paris. Olha só. E então ele tinha um apreço muito grande por xilogravura e estudava bastante a xilogravura. Então, quando Martins Filho encontra com ele lá, conversa com o Cérvulo, dizendo que quer criar um museu de arte para a Universidade Federal do Ceará, ele diz, e por que você não começa com as obras dos artistas do Ceará, que tem muita coisa rica? Uma delas que está em alta, que era por conta do folclorismo, né, que estava em alta, e também a arte moderna, é a xilogravura. O Juazeiro é um celeiro. Olha só, saiu daqui, foi para a Europa para ouvir, volta para lá, que lá tem, né? Aí o Cérvulo,
o Juazeiro é um celeiro. E aí ele, quando volta, ele tinha uns artistas que o ajudavam, Lívio Xavier e Floriano Teixeira, que inclusive depois ele fazia os desenhos das capas do livro de Jorge Amado, Floriano Teixeira. E aí ele conversando com eles, com Lívio Xavier e Floriano, falou desse trabalho maravilhoso que existia aqui na região, e eles vieram aqui para a região do Cariri e foram para outras, como é que diz, outras gráficas que faziam esse trabalho, né? Que já estava se outras disseminando, editoras, sim, né? no Brasil todo, que faziam aqui no Nordeste. Aqui eles encontraram um material muito rico, os clichês de madeira, que não estavam mais em uso, porque tem um desgaste. Sim. Então, e a madeira eu acho que mais rápido do que o zinco, né? Sim. Então, eles encontraram esse clichê de madeira aqui, assim, encostado, e eles foram para José Bernardo e pediram para se ele vendia aquele material. E ele vendeu. E hoje esse material... Resultado, esse material só existe graças a essa compra da Universidade Federal. Certo? Quão importante é hoje as universidades? Então, não era, e mais e ainda, mantém, né? Então, a chancela. Então, a universidade comprou esse material e manteve lá. Hoje, se qualquer pessoa que visitar a Universidade Federal do Ceará, no seu museu de arte, vai encontrar esse acervo intacto. Eu estudei exatamente por lá, por esse acervo da Universidade Federal, que está lá guardado, e muito bem guardado, muito bem acondicionado. Que bom, que bom. Então, assim, aquelas estilogravuras, muitas anônimas, sabe? Outras que são assinadas. E aí você, no início, pergunta assim, e como é? Estilogravura é uma arte? Mas essa pergunta eu quero que a senhora me responda no próximo bloco. Tá certo. Porque agora eu vou preparar um cafezinho para a senhora, Tá bom? ótimo, tá certo. Gente, eu estou conversando aqui com a professora Sandra Nancy. Professora, vamos beber água? Vamos. Por favor. Tá, obrigada. A senhora aceita um cafezinho? Sim. Por favor, professora. Tá. Muito obrigada. A professora gosta de café, né, professora? Muito. Sou apreciadora de café. Que bom. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema, xilogravura em Juazeiro do Norte? É simples, você fica ligado porque o nosso intervalo é rápido. Voltaremos em instantes. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que você, sim, deve divulgar nas redes sociais os meios de comunicação do Cariri, TV Café com Leite, a TV Verde Vale, as rádios locais, as programações. Vamos compartilhar informações e fazer com que nós possamos chegar cada vez mais com informações consistentes às pessoas de um modo geral. Então, nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Compartilhe, mas assista, né? Não vá compartilhar sem saber o que é que está fazendo. É o programa Café com Leite, conversando com a professora Sandra Nancy, falando sobre xilogravura em Juazeiro do Norte. Professora, então, a senhora ia falando e eu disse, professora, vamos fazer uma pausa para um cafezinho? Sim. Eu te pergunto, a xilogravura eu posso entender como uma arte? Sim. A xilogravura é uma arte e uma arte... Desde o início ela é arte. Só que... Por si só ela já é uma arte. Já é uma arte. Mas catalogada na literatura... É porque aí entra uma chancela de uma universidade, entra a questão dos artistas que vão chancelar, certo. Sabe? Mas ela já é arte por si. Então tem essas divisões que ao longo da história da arte, aí nós não vamos entrar nesses detalhes, mas que acontecem. A arte, ela é verdadeiramente, se ela for reconhecida... Não, a xilogravura, ela é arte. Agora, ela foi reconhecida a partir deste grupo, como eu falei, a partir de Martins Filho, a partir de Sérvulo Esmeraldo,
e de alguns artistas que estavam ligados, Que né? tiveram uma visão um muito... olhar para a xilogravura daqui da região, e eles levaram esse material, no momento que eles recolheram, compraram para o Museu de Arte da Universidade do Ceará, eles levaram para a Europa, para apresentar nos museus e nas galerias importantes, onde ela ia ser observada, né, por artistas, por pessoas estudiosas de arte, de xilogravura. Daqui do Cariri, de Então, Juazeiro eles do Norte. levaram esse material aqui do Juazeiro do Norte para ser o acervo do Museu de Arte da Universidade do Ceará. E depois eles prepararam uma exposição, fizeram algumas impressões com as matrizes, né, de madeira, e fizeram as impressões e levaram para a Europa. Na Europa, estiveram em muitos países. E onde eles passavam, eles deixavam alguns dias em exposição. Sérvulo Esmeraldo, acompanhado de Lívio Xavier, fazendo todo esse périplo na Europa, tá certo? E apresentando aquele trabalho. No momento que eles chegavam nesses museus importantes, nessas galerias, eles adquiriam também peças, algumas estampas para trazer aqui para o Museu de Arte, e ao mesmo tempo apresentavam esse material. Então, a partir daí, eles faziam a apresentação. Fazendo história, né? Fazendo história. O Martins Filho fez um escrito, uma apresentação, que é a partir dessa apresentação de Martins Filho que eu faço toda uma análise no livro que eu escrevi sobre, né, no estudo da tese, depois se transformou em livro. Então, fazendo essa apresentação desse material, mostrando a região, a riqueza cultural do Nordeste, sobretudo aqui da região, certo? E aí eles fazem essas exposições. A partir daí, a xilogravura já passa a ser vista de uma forma diferente, como uma arte primitiva, sabe? Que eles vão buscar, as pessoas que faziam aquela arte não eram artistas consagrados, mas pessoas simples, do dia a dia, e que tinham aquele talento, né, para fazer aquele tipo de desenho e de corte na madeira. Uma curiosidade, limitada a Juazeiro, a ascensão, o início de tudo, ou se ramificava pelo Cariri, por exemplo? Juazeiro, porque esse material que foi adquirido para a universidade foi do Juazeiro, da tipografia São Francisco. Agora, tinha também alguns elementos, alguns clichês que eles adquiriram em outras tipografias, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, mas o maior número foi daqui do Juazeiro. Então, significando que o maior número também de imagens que foram apresentadas na Europa foram daqui do Juazeiro. Tem catalogado assim, por exemplo, quantas... Porque a xilogravura seria a capa, não é isso? Seria o clichê. A impressão que é feita com aquele clichê de madeira. É o ato, o clichê com a impressão, né? O ato, né? Isso. Tem catalogado, porque eu vejo tanto cordel por aí afora. Eu digo, tem catalogado quantidades ou que nós temos em cordéis? Ou xilogravura, né? Porque quando eu falo cordel é porque tem. Sim, tem. Toda instituição que tem essas gravuras mesmo que foram levadas para a Universidade Federal do Ceará foram todas catalogadas. Então, eles têm catalogadas na universidade, os museus, as bibliotecas que têm os folhetos, tem tudo isso catalogado. A dimensão, ou seja, a extensão disso passou do professor Martins, é isso? Ou seja, que a ideia dele, a admiração dele pela cultura popular que veio até aqui, é isso? Essa admiração dele, que teve uma influência de outros, que ele não era sozinho. Ele tinha o próprio Sérvulo Esmeraldo, que faz ele ter esse olhar também. Ele era quem tinha, digamos assim, entre aspas, o poder, talvez, né? Isso, mas ele também é daqui, viu? Ele é do Crato. Sim, era. Então, me falha a memória, ele foi reitor da faculdade de filosofia do Crato. Ele foi um dos fundadores da URCA. Tanto é que tem um livro que é assim, O Semeador de Universidades, porque no Ceará
ele semeou, ele ajudou a fundar a URCA, a UFC, a Unifor, e eu acho que a UES, tem várias sempre universidades. ali a mãozinha dele. A mãozinha dele, isso. Então, ele, além de ser cratense, tinha essa ligação com o Cérvulo, aqui da região do Cariri. Então, ele lança, ele tem esse olhar, né? Tem essa sensibilidade para levar esse material, e aí esse material foi catalogado, passou a fazer parte do museu. Mas antes mesmo, sabe, dele se tornar famoso dentro do museu, ele foi levado para a Europa. Quer dizer, o museu, quando ele inaugurou o museu, ele trouxe algumas obras de outros artistas, além da xilogravura, claro, mas ele inaugura o museu em alguns momentos, e essa viagem que se faz na Europa faz parte dessa inauguração, porque no momento que ele estava levando essa xilogravura para a Europa, ele está lançando luz para o Museu de Arte da Universidade do Ceará. Martins Filho era um visionário. E a extensão disso também a nível Brasil ocorreu? Sim, no Brasil inteiro. No Brasil. Então, não só teve exposição lá, em São Paulo também teve exposição. Em alguns outros lugares do Brasil tiveram, porque teve um movimento folclorista aqui no Brasil, e esse material, ele era... Isso foi de 80 para cá? Não, essa xilogravura que eu estou, essa história aqui, ela acontece entre 55 e 65, sabe? Ela se estende até um pouco mais, mas assim, eu estou condensando nesse espaço de tempo, porque aí, nesse contexto, teve uma coisa interessante. Essa xilogravura vai para a Europa, mas Cérvulo, numa das vindas dele aqui para o Brasil, ele chega aqui no Juazeiro e encontra esses gravadores desestimulados de fazer xilogravura para o folheto de cordel. Sabe? Para eles já estava se tornando... Eles não eram valorizados, não tinha, sabe? Então estavam desestimulados, e aí ele foi atrás de Mestre Noza, que fazia um trabalho bem rude, sabe? Eles eram chamados, os escultores, de imaginários, porque faziam imagem de santos. Então, o Mestre Noza fazia aquelas imagens de santo para vender, e aí ele foi atrás do Mestre Noza e disse: Mestre Noza, não está mais fazendo xilogravura para folheto? Não, porque não está boa a situação. Ele disse: eu vim encomendar ao senhor uma via sacra. Olha, Cérvulo Esmeraldo, agora com esse olhar de época, ele lança um outro olhar e vai fazer agora uma transformação na xilogravura, que até então ela era a xilogravura do folheto, né? Da capa do folheto. Aí, Mestre Noza, aí ele disse: eu vou lhe dar esse livrinho de oração. Aí deu um livrinho que tinha uma via sacra. Sabe? Um missal antigo, com desenhos renascentistas, assim, muito bem estruturados, assim, com aquela estrutura, sabe? E deu para o Mestre Noza fazer. Eles: façam uma via sacra para mim. Não disse mais nada. Mestre Noza pega esse material e faz uma via sacra bastante rude, sabe? Bruta, bem primitiva, bem minimalista. Quando o Cérvulo Esmeraldo olhou aquilo, ele se emocionou e chorou. Porque ele disse: nossa, isso aqui é importante demais. Porque naquele momento, naquele contexto histórico, a arte minimalista, sabe? Essa arte bem bruta estava em alta. E aí ele pegou aquele material, levou para a Europa, para a França. Encontrou um editor lá que fez a publicação desse álbum do Mestre Noza para artistas e colecionadores. Caríssimo. Um álbum, um livro que tinha a capa de tecido, de um tecido, sabe, tipo um linho, e aquelas imagens em preto e branco. E ele fez esse material aí. E é peça única, né? Aí esse material, veja só, torna-se uma peça que tem uma série.
Aí onde está a questão também da arte. A arte geralmente é uma peça única ou em série. No caso, ele pega o modelo que já existia da xilogravura erudita, que eles faziam assim. Eles tiravam aquelas impressões, assinavam, aí tinha a assinatura do artista, e se eles tirassem 10 impressões, sabe? Vamos dizer que eles tirassem 10 impressões, eles venderiam só aquelas 10. E aí eles não venderiam, a matriz estava eliminada para poder aquilo ali ganhar valor, ter valor. Então não podia ser muitas, tá? Ou 100, eu falei 10 assim para dar um exemplo, né? Então ele poderia fazer com 100 tiragens, 200, pronto, só aí. E vendia para 200 pessoas, só aquelas pessoas teriam aquele material. E assim ele fez com esse álbum do Mestre Nosa. Então, esse álbum, essa pessoa que fez o álbum era uma pessoa bastante reconhecida no meio artístico de Paris. E aí os artistas se interessaram e ficaram com curiosidade de conhecer o Mestre Nosa e a arte do Cariri e começaram a vir aqui para o Brasil. Olha só. Então, do Cariri para o mundo, tá? Porque aí não só foi da França, mas vinham muitos franceses aqui. Começaram a gostar da obra, do trabalho também do Mestre Nosa, que era aquelas imagens que eu falei, ele era imaginário, que ele fazia imagem de santo. E eles chegavam dizendo, nós não queremos santo pintado, não, a gente quer ele bruto. Mestre Nosa, melhor ainda, porque não vai me dar muito trabalho. E aí ganhava o dinheirinho dele e começou a vender e o nome dele passou a ser reconhecido. Então, hoje você chega em museus importantes, em lugares de arte, e você vai encontrar esses elementos assim. Dele, né? Que do bom, Mestre Nosa. Que bom. Todos os dias aprendendo um pouco, né? E hoje aprendendo cada vez mais sobre xilogravura em Juazeiro do Norte, na companhia e na eloquência e no conhecimento da minha convidada, a professora Sandra Nancy. Professora, mais água, por favor. Pois tá, obrigada. Mais um cafezinho, né, professora? Por gentileza. Sim, obrigada. Xilogravura em Juazeiro do Norte. E a minha companhia, professora Sandra Nancy. E o intervalo é rápido. Fique ligado, voltaremos em instantes. Volto nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Nosso tema de hoje, xilogravura em Juazeiro do Norte. A minha convidada é a professora Sandra Nancy, aqui no programa Café com Leite, nos proporcionando uma aula sobre esse tema, o qual eu estou, assim, muito feliz aprendendo, né? Eu acho que está ficando um pouquinho da história cada vez mais. Mas o que mais me deixa feliz é levar até você também, né? Para disseminar tudo isso. E a professora hoje está nos proporcionando um momento muito rico. Professora Nancy, professora Sandra Nancy. Professora, me diga uma coisa. Encerramos o bloco anterior falando sobre a via sacra, né? A via sacra do Mestre Nosa. Com aquele pedido do servo, né? Que veio... Eu aqui me imaginando... Ora, se nós estávamos lá naquela linha de uma xilogravura voltada para uma simples capa de um cordel, não simples, mas assim, simplesmente, né, um ato único ali, e partir para uma via sacra, quer dizer, uma imagem mais ampla, como a senhora disse, levada além fronteiras para um imaginário de pessoas, uma performance de conhecimento bem elevada. Isso é um marco de mudança da xilogravura, é uma ascensão. O que foi que aconteceu com tudo isso? É um marco, né, de mudança, porque ela se desvincula do folheto de cordel naquele momento, daquela encomenda de Servo Esmeraldo, e os artistas, a partir do Mestre Nosa, daquela encomenda, eles vão começar a fazer
em série. Não tem mais a narrativa do folheto, aquele romance. O próprio álbum de estilogravuras é uma narrativa com imagens. Então, é leitura de imagem. Então, legal, né? cada prancha tem uma imagem que vai contando uma história. Olha só. E, a partir daí, ele encomenda essa via sacra. Depois, ele encomenda a Valderedo o Apocalipse. Sabe, Valderedo também fez um trabalho muito rico para ele do Apocalipse, o Servo Esmeraldo. E os grandes estudiosos e colecionadores passaram a visitar a região do Cariri comprando. E aí esse material era mais caro, porque eles faziam apenas a xilogravura do folheto, né, que era um clichê pequenininho. Sim. Agora eles começam a sair, fazer de tamanhos diferenciados e uma quantidade maior. Então, o valor também era maior, porque às vezes eles faziam a matriz e vendiam ali na madeira, todas as matrizes das imagens. Então, eles ganhavam, começaram a ganhar... a matriz, é? Vendia a matriz. Eles começaram a ganhar um dinheirinho bom com isso aí, e a partir daí surge a partir desse momento começa a surgir essa escola no Juazeiro de gravadores que vão trabalhar fazendo esses álbuns de xilogravura. Dessa escola aí, nós temos Estênio Diniz, que é neto de Zé Bernardo. Estênio se destacou, o trabalho de Estênio é fantástico. Sim, ele viajou para a Alemanha, sabe? Vez por outra. E era uma pessoa super simples, né? Sim, mas de uma arte, assim, de um trabalho fantástico, com um traço único, né? Perfeito. Exclusivo. Desenha e corta na madeira com um traço único. Então, é um artista daqui do Juazeiro do Norte, né, que foi para o mundo. Então, assim, é do Cariri para o mundo, né, esse trabalho. E uma das coisas que eu acho interessante é que surge essa escola. Outros jovens, né, que a partir daí começaram a ajudar dentro da tipografia, foram aprendendo também a fazer aqueles desenhos, aquelas gravuras e se tornaram xilógrafos. Então, quando a tipografia São Francisco deixa de existir pela morte de José Bernardo da Silva, a família fica, depois tem a empresa faliu e eles venderam, sabe? Eles venderam para o governo do Estado. E aí o governo do Estado pega esse material e ele transfere para a URCA, Universidade Regional do Cariri. E a Universidade Regional do Cariri ficou com esses equipamentos da antiga tipografia de José Bernardo da Silva. E junto com esses equipamentos ficou também uma coleção, é única também, viu, no Brasil, e que hoje pertence à URCA, da mesma forma como a Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, tem os clichês de madeira, a URCA detém os clichês de zincogravura, que é mais antigo, né? Que exatamente dentro da lira nordestina. Sim. Que hoje é lira nordestina. Quem deu esse título foi Patativa do Assaré. Quando aquela tipografia passa para a URCA, ele vai e dá o título, né, de lira nordestina. E os gravadores que ficaram na década de 80, na década de 90, começaram a receber também encomendas. Um dos estudiosos que fez muitas encomendas e que teve uma aproximação muito rica com esses gravadores desse segundo momento, dessa escola mais nova, foi Gilmar de Carvalho. Gilmar de Carvalho, que escreveu o livro Tirinete. Ele escreveu exatamente vários livros e ele era um estudioso Deixa eu te dizer uma coisa. Da cultura, sim. Já tomei café com ele. Ah, que maravilha! Pena que não está mais aqui com a gente. Né? Não está mais, mas ele é imortal porque ele deixou uma obra rica e deixou um legado. Sim. Então, o que foi que Gilmar de Carvalho fez? Encomendas também. Da mesma forma como o Cérvulo tinha feito aquelas encomendas lá no início, ele começa a encomendar para esses novos gravadores temas e dá aquele dinamismo. Eu tive a minha... Como é que diz? Eu cheguei à xilogravura através de um álbum de um artista chamado Nilo,
que é muito bom, ele tem um traço também peculiar. E quando eu fui conversar com o Nilo, o álbum era As Assombrações do Cariri. Fantástico. Olha esse álbum. Um tema fantástico. Nilo, como você chega a esse tema? Ele disse, não, o professor Gilmar me encomendou das lendas, mas eu disse assim, professor, eu quero sair dessa, vou fazer as lendas para o senhor, mas eu queria fazer também outros da minha cabeça, de alguma coisa que tem a ver com a minha infância, com os medos que me faziam, com as histórias que eu ouvia no Juazeiro. E aí ele fez um álbum, uma narrativa das Assombrações do Cariri, que tem 16 pranchas, tem Pai da Mata, Caboclinha, tem Papa Figo, Lobisomem. É fantástico esse álbum. Aqueles mitos do imaginário popular. Professora, não me esqueça esse ritmo aí, mas eu queria só... É porque me chamou a atenção aqui e nada melhor do que me reportar isso. Trazendo para os dias atuais, é necessário na sobrevivência dos negócios, do comércio, da vida, de todos os meios da linha dos professores, o processo de inovação. Nós precisamos nos reinventar, nós precisamos criar, nós precisamos estar com o professor, por exemplo, competir com a internet, né? É muito pesado esse concorrente, né? Então, assim, é uma situação muito delicada. E a senhora falando isso, eu fui lá atrás, diante das suas palavras, e me reportando, eu digo, nossa, olha só o processo de inovação à época. O pessoal extremamente desestimulado, com uma baixa estima imensa, e de repente chega alguém e acende uma luz no finalzinho e diz, olha, eu quero uma obra dessa forma aqui. Então, de repente, isso se tornar algo para chegar a essas pranchas, para chegar a esse dinamismo. Então, assim, me fazendo esse comparativo de lá para cá, ou seja, continua, a inovação ela tem que existir, ela tem que continuar, ela tem que haver essa insistência no processo de inovação para não se morrer na mesmice, né? Sim. Que legal, né? Se você chega na Lira Nordestina hoje, né, que é um equipamento que pertence à URCA, você vai encontrar que eles estão usando agora, não só nas pranchas, em sandálias, as pessoas encomendam a sandália com a xilogravura, latinhas, canecas, azulejos, né? Azulejos com a estampa em xilogravura, porque tem que ser por aí para também a sobrevivência dos artistas, né? Sim. Eles vivem disso. Dá para aplicar em vários, quer dizer, né? Veja quantas a senhora citou, então veja o que dá para se gerar negócios para essas pessoas, né? Sobrevivência, como a senhora pode dizer, sobrevivência e acima de tudo, públicos distintos. Eu gosto da cerâmica, esse gosta da prancha, esse gosta da latinha, esse gosta, né? São públicos muitas vezes distintos que dá para atingir cada vez mais longe, né? Que legal, professora, isso é de uma riqueza imensa, né? De uma riqueza imensa. É uma riqueza imensa. Mas eu estou chegando no final do programa e eu pedi para a senhora não esquecer o tema, mas eu não poderia deixar de perguntar. Professora, foi através do artista Nilo que a senhora, ainda há pouco, durante o programa, citou, que lhe referenciou, talvez, ou lhe... Foi isso que lhe tornou a paixão, que lhe aflorou a paixão pela xilogravura? Eu queria fazer essa pergunta. Sim, eu acho ótimo. Olha, a partir desse contato que eu tive com esse álbum das Assombrações, eu organizei uma exposição na URCA e eu não entrei pela história, porque agora eu fiz uma narrativa da história, que foi o meu doutorado, mas aí eu fiz o mestrado. Em que sentido? Eu me preocupei com o tema das assombrações. E essas histórias de assombrações ainda hoje existem. As pessoas acreditam nisso. E aí, alguns estudantes que a gente está discutindo a questão do imaginário, que são crenças que as pessoas, né, têm, vamos fazer entrevista com as pessoas para ver se a gente encontra. Pois não é que a gente encontrou muita coisa interessante de pessoas que acreditam. E aí nós filmamos, fizemos uma exposição com as imagens de Nilo, com o álbum de xilogravura, e, além do álbum, as imagens das pessoas que faziam as narrativas sobre aqueles elementos que estavam presentes ali. Nossa, eu fiquei assim encantada. Eu digo, agora eu quero me debruçar e estudar isso aqui. Então eu peguei aquele material daquele álbum,
daquela exposição que nós fizemos e fui me debruçar e ver até que ponto aquele imaginário estava vivo, e cheguei a muitos elementos antigos na colonização brasileira, como é que chegaram aqui, e foi o mestrado. O meu mestrado foi sobre esse álbum do Nilo, que é As Assombrações do Cariri. E depois eu quis estudar a xilogravura em si, porque eu vi que ela era uma expressão forte demais e que precisava de ter uma história. Então foi quando eu fiz o doutorado. E depois o meu livro, o meu trabalho, foi editado pela Universidade Federal do Ceará e se tornou um livro, A Sedução da Gravura. Maravilha. Pois é, pela editora Gente, universitária. eu estou super emocionado, como disse a produção ali nos bastidores, dizendo ele tá, como foi, produção? Eu estou arrupiado, arrupiado, estou com o cabelinho em pé aqui. De emoção, né? É tão bom ouvir histórias não, fatos verídicos como esse, extraído aqui da professora Sandra, né? Ela aqui com muita maestria, com muita competência sobre o assunto. Que super legal. Emocionante, realmente. Professora Sandra, olha, pensa num tema que dava para a gente conversar mais, né? Com certeza. A produção fica reclamando que o tempo está passando e eu preciso fazer um intervalo. Vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar outro cafezinho. A gente volta já, tá bom? Sim, sim. E você, fique ligado. Nosso intervalo é rápido, é só o tempo do cafezinho. Volto já. Que era rapidinho, me delicei de um cafezinho, bebi uma água mineral São Geraldo na companhia da ilustre, querida professora doutora Sandra Nancy, aqui no programa Café com Leite, que eu tive a honra de bater esse papo descontraído e em especial de aprender muito. Professora, quero lhe agradecer demais por esse momento, muito oportuno, muito obrigado, foi maravilhoso. Eu espero tê-la novamente aqui para que eu possa lhe oferecer meu cafezinho. Muito eu obrigado. que agradeço, muito obrigada também, viu? Para mim foi uma honra estar aqui, falar de um tema que eu gosto e assim como uma pessoa que deixa a gente super tranquila e que gosta, a gente nota que você gosta também e faz uma excelente entrevista. Muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez de coração, tá? Tá. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mandar aqui um abraço para Denise Ribeiro na Rua do Mosteiro. Ah, Denise, um abraço para você, sempre acompanha o programa, né? Fabiano no Seminário lá no Crato, Davi Aguiar no Triângulo, Sandra Martins em Barbalha, José Pedro no São José, José Newton lá no bairro Horto. Eu quero mandar um abraço também às pessoas aqui do bairro Socorro, que sempre que passo por lá, eu tenho a honra e a alegria de receber, de ser bem recebido. Muito obrigado pelo carinho de todos. E a você que nos acompanhou até agora, em especial, aquele abraço carinhoso, aquele beijo especial. Muito obrigado pelo carinho. Nosso compromisso de segunda a sexta-feira, regionalizado o programa Café com Leite. E aos domingos, na rede Meio de Comunicação, você assiste o programa Café com Leite. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá.